tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, eu sou a Juliana Coelho, seja muito bem-vinda aqui no canal. Bem, gente, o vídeo de hoje é surpreendente, é um vídeo para animar, reavivar sua fé, tá? Se você tiver um pouco assim, chororô, com a baixa estima, é só você continuar no vídeo que você vai ver como que o agir de Deus é sobrenatural, é maravilhoso e como ele tem tempo para todas as coisas, né? Mas antes eu peço para você se inscreva-se no canal, deixe o seu like nesse vídeo para dar aquela fortalecida no canal de Jujuba e não esqueça de ativar o sininho de notificação, tá? Porque agora, a partir de agora, eu tô liberada para fazer vários vídeos para vocês, tá? Para mim falar um pouquinho sobre essa gestação, gente, contar o testemunho de como Deus me avisou que eu estava grávida, aliás, que eu estou grávida, eu preciso voltar um pouco no tempo e contar a história para vocês lá desde o início, né? Bem, para quem caiu de gaiata, eu vou contar um resuminho. Eu já sou mamãe de 3 filhos, tá? Uma moça de 19, um rapaz de 17 e uma princesa de 9 anos. E eu e meu marido decidimos aumentar a família, né? Desde o ano passado. E eu engravidei o ano passado, no meu segundo ciclo de tentativa. Eu consegui engravidar muito rápido. E infelizmente, com 6 semanas, eu perdi o bebê. Aí, como foi a minha primeira perda gestacional, e os médicos sempre falam que você perder um bebê é normal, pelo menos um na vida é normal, eu sofri, né, gente? Chorei muito, entrei em luto, porque nunca tinha acontecido isso comigo. Mas eu acabei relevando um pouco pelo fato dos médicos dizer que é algo normal, assim, entre aspas, né, gente? Você perder um bebezinho. 3 meses depois da primeira perda, eu engravidei novamente do meu arco-íris. Eu tava muito, muito, muito feliz e mais com 10 semanas de gestação. Eu perdi o meu arco-íris, né, gente? Com um aborto retido. E não foi fácil para mim, porque eu fiquei num período de 6 meses entre uma gestação e outra, eu tive 2 perdas gestacionais seguidas, então foi muito difícil, porque essa última perda, o baque foi ainda maior em questão da parte física, da parte emocional, né, tudo, ficou tudo muito abalado. Agora eu vou contar para vocês aonde que começa essa história de hoje, gente, dessa gestação de agora. Depois da segunda perda gestacional, gente, eu fiquei muito abatida. Por quê? Porque das outras 2 gestações, que já tem vídeo aqui no canal e vocês viram o testemunho que eu dei, eu estava muito forte em relação à minha fé, a buscar a Deus. Eu estava em propósito. Quando eu engravidei, eu tava fazendo o propósito, eu já fiz o propósito da oração de Ana, eu fazia outros propósitos aqui em casa para me poder gerar o meu bebê. Então eu pensava assim, se eu estou fazendo o propósito, se eu tô colocando Deus no negócio e tô fazendo tudo direito, não tem como dar errado. Infelizmente, eu perdi 2 bebezinhos dessa forma, com muita fé, buscando Deus, fazendo propósito, jejum, oração, e perdi. Aí nessa segunda perda, a minha fé foi lá pro fundo do poço, sabe, gente? Vou ser bem sincera pra vocês, eu tava muito desanimada, eu não queria fazer mais propósito pra engravidar, eu tava assim, com a minha fé muito abalada por causa das perdas, né? Só que Deus sabe o que Deus faz quando a gente tá abalada? Quando a gente tá com aquela fé do grão de mostarda, Deus sempre levanta alguém pra ficar no seu lugar, sabe? Pra poder avivar a sua fé, pra poder buscar por você. E não foi diferente. Então, como a minha fé tava muito pouca, sabe? Assim, eu não tava... por causa das 2 perdas, eu não tava mais crendo que eu ia conseguir gerar um filho, sabe? Eu tava muito desanimada, Deus foi e levantou o meu marido. Então, meu marido, desde que eu perdi o segundo bebê, ele começou a fazer um propósito. O propósito de Daniel, ele fazia oração e jejum todo dia, todo dia. Então, ele tava muito na fé mesmo, naquela fé fervorosa do... Sabe aquela fé quando a gente tá no primeiro amor? Ele tava assim. E eu, coitada, eu tava com a fé do grão de mostarda, né? Não crendo muito que eu ia conseguir um positivo, não crendo muito que eu ia conseguir gerar o meu filho, sabe? Eu tava muito, muito desanimada. Só que um dia,
eu tava ouvindo os louvores, porque a única coisa que eu conseguia fazer aqui em casa para buscar Deus era cantar, era louvar. Então eu colocava meus louvores, que tocava muito em mim, sabe? Sentia a presença de Deus, então era a única coisa que eu conseguia. E um dia eu tava lá na sala, né, fazendo as minhas coisas, ouvindo louvor, e Deus fala comigo, pede para mim entrar no quarto e orar que ele queria falar comigo. E aí eu entrei, vim pro meu quarto, entrei, fechei a porta, entrei e vim orar. E quando eu orei, Deus falou comigo assim: filha, quando eu te der teu positivo, você só vai contar, vai poder expor a sua gestação só com 13 semanas. E eu fiz esse propósito, esse propósito com Deus, de contar só com 13 semanas, que foi o que Deus me pediu. Isso, gente, isso foi há 2 meses antes de eu engravidar. Olha como é que Deus age na nossa vida. Ele não age no nosso tempo, quando a gente espera. Às vezes as promessas que ele faz para nós não é imediata. Então, eu pensei assim, pô, se Deus tá falando que ele vai me dar o positivo, que é para mim falar da gestação só depois de 13 semanas, então eu vou engravidar para amanhã. E não foi dessa maneira. Passou um mês desse propósito. Passou 2 meses desse propósito. E meu marido lá, firme e forte, gente. Ele e Jesus Cristo. E chegou o ciclo de outubro, né? O meu último ciclo foi no dia 13 de outubro, no dia do meu aniversário. E nisso já tinha se passado 7 meses da última perda. Então foram 7 meses, gente, tendo muito negativo, se frustrando. Meu emocional já estava abalado por causa das perdas, aí ficou mais abalado ainda por causa dos negativos que eu não conseguia engravidar. E eu ainda falava assim, eu falava pro meu marido que estava muito difícil, que eu queria desistir, que eu estava desanimada, que estava me machucando demais essas tentativas, porque eu colocava muita expectativa num ciclo e quando eu via não dava certo. Então eu tava perdendo total as esperanças, né? E aí, nesse ciclo de outubro, eu decidi tomar um indutor de ovulação. E eu ficava assim, gente, na questão da fé, eu não tava fazendo nada, vou ser bem sincera pra vocês. No máximo, eu ouvi os louvores, senti a presença de Deus louvando, porque eu não tinha força para dobrar meu joelho, eu não tinha força para fazer um jejum, para dobrar o meu joelho, para pedir pelo meu filho, pelo propósito de engravidar, não tinha mais, porque eu fiz isso nas outras duas e não deu certo e acabou me abalando a minha fé, né? Mas eu não estava fazendo espiritual, mas o meu marido estava. Meu marido estava já há meses fazendo jejum e oração por esse propósito, desde a perda do último bebezinho. Então, olha só a coisa mais linda que Deus faz. Deus levanta o espiritual e também Deus age do nosso natural, né? Então, enquanto meu marido estava orando, jejuando pelo propósito de ser pai, da gente gerar o nosso filho, eu tava no natural, né? Como a minha fé não tava muito lá, grandes coisas, eu tava no natural. Então, tudo que eu podia fazer pra engravidar, eu fazia. Então, tipo, descobri um indutor de ovulação, porque eu nunca tinha usado isso, gente. Todas as minhas gestações foram natural, né? Aí eu falei pro meu marido, descobri um indutor de ovulação, acho que eu vou comprar pra tentar com o indutor. Então, tudo que tava ao meu alcance na parte natural, eu fazia. E aí, gente, o que é que acontece? Eu tomei um indutor, né? Tomei outras coisas mais nesse ciclo que eu vou deixar pro próximo vídeo, senão vai ficar muito grande. Como é que foi o ciclo do positivo? E fomos tentar. Quando foi dia 3 de novembro, gente, eu fiz mêsversário de casamento. Eu lembro como se fosse hoje, eu e meu marido na sala. E ele perguntou assim pra mim, amor, você quer assistir vamos assistir uma palavra, né, uma pregação aqui no YouTube? Aí eu peguei e falei assim, tá bom, vamos sim. E aí ele começou a passar os vídeos pra mim poder escolher uma das pregações. E eu falei pra ele assim, amor, eu não gosto de escolher pregação que tenha título, porque a gente já sabe o que se espera naquela pregação. Eu gosto de ser surpresa. Sabe quando você abre aqueles vídeos do YouTube que não tem um título exato do que tá no vídeo? Eu gosto assim. Aí abrimos um da Camila Barros, né? Aí, gente, na palavra que ela tava pregando, falava exatamente de uma mulher
que passou muita frustração, muito sofrimento e que a fé dela estava muito abalada por isso. Ela já não acreditava mais nos profetas, nas profecias que Deus mandava para ela pela perda, né? Pelas coisas que ela passou. E nessa palavra, um dos profetas falava que ela ia gerar um filho e ela não acreditava nele, né? No que Deus estava falando através daquele homem. E nisso a gente assistiu toda a pregação. Eu falei, Senhor, essa palavra tá falando comigo. Tá exatamente eu, essa mulher sou eu, porque minha fé tava tão pouca que se a pessoa falasse qualquer coisa pra mim que, Deus mandou te dizer, eu não acreditava. De tão frustrada que eu tava naquele momento. Acabando a pregação, Deus tomou grandiosamente meu marido naquele dia. Foi sobrenatural, gente. Eu já tinha passado do meu período fértil, já estava na minha fase lútea, aquela fase da ansiedade de poder começar a pensar em fazer algum teste, né? Então, Deus tomou grandiosamente meu marido naquela noite e ele começou a falar em línguas, e Deus começou a revelar. E numa dessas revelações, Deus revelou que eu estava, né, na época, né, que eu estou grávida, gente. Quando Deus falou que eu estava gerando um filho, eu não acreditei muito não, confesso. Primeiro pensei assim, não, vindo do meu marido, né, a gente já fica meio desconfiada. E ainda vindo de Deus falando, tá gerando um filho, ainda mais eu com a fé abalada, eu não ia acreditar muito, né? E realmente eu não botei muita fé não, gente. Vou ser bem sincera pra vocês. E Deus falou que eu estava gerando um filho, que eu não ia perder esse filho, né? Inclusive, Deus deu um nome para essa criança, que eu e meu marido, a gente tinha escolhido na gestação passada um nome Joey, né? Que significa o que Deus acrescenta. E nessa gestação, quando Deus usou meu marido para fazer a profecia, Deus falou que eu estou grávida, que esse bebezinho eu não vou perder, e que era para trazer de volta o nome Joey. Vamos ver, né? Tô achando que é o menino que vem aí. E eu comecei a ouvir meu marido, tadinho, que ele sofreu tanto quanto eu nas duas perdas e nesse processo de tentativa pelo nosso bebê arco-íris. Ele ficou assim meio com medo, né, receioso de me falar a profecia que Deus estava mandando ele dizer e de não acontecer. Ele ficou assim um pouco inseguro, mas assim ele fez, e ele foi muito fiel e obediente a Deus e falou a profecia. Eu lembro ele colocando a mão na minha barriga e falando, Deus falando através dele. Ele falava em língua e falava, né, que eu estou gerando um bebê, que eu não vou perder, que é para trazer o nome de Joey de volta, né? Então, assim, foi muito bonito. Foi Deus mesmo. Agora eu vou falar como que é o sobrenatural de Deus em tudo isso que está acontecendo. Quando eu tive essa revelação, eu estava a 9 dias antes do atraso, tá? E eu tive certeza absoluta do dia que eu ovulei e tudo mais. Então, 9 dias antes, gente, mesmo que eu quisesse fazer um teste, daria positivo 9 dias antes. Principalmente eu que tinha absoluta certeza, por ter usado o indutor de ovulação, eu tinha certeza do dia da minha ovulação, então não tinha nem erro. E aí, 9 dias antes do atraso, 9 dias antes do atraso, Deus fez a revelação que eu estou grávida. Foi a coisa mais linda, mais sobrenatural. E para completar essa história, no dia eu não acreditei muito não, né, gente? Eu fiquei meio assim, né, porque tipo, eu já tô esperando tanto por esse positivo, por essa gestação e não acontece. Já são 7 meses que eu perdi o bebê e não acontece, deu conseguir o positivo, né? E agora Deus vem falando que eu tô grávida. Vamos ver, né? Eu tô igual aquele, eu só acredito vendo. Aí passou, gente. Isso 9 dias antes do atraso. Quando chegou 6 dias antes do atraso, eu estava no meu 10 DPO, né? 10 dias pós-ovulação. Com 6 dias antes do atraso, estava com 10 dias pós-ovulação. Aí, como todas as minhas gestações eu pego meu positivo com 10 dias pós-ovulação, eu falei, vou fazer um teste com 10 dias pós-ovulação. Fiz o teste,
E para a minha surpresa, e para a surpresa de vocês que estão ouvindo essa história, o teste deu negativo, gente. Aí eu cheguei pro meu marido e falei assim, amor, fiz o teste, deu negativo, não foi dessa vez. Meu marido conta pra mim que ele veio pro quarto e ficou pensando assim, meu Deus, Senhor, e como que vai dar negativo? Tem que dar positivo, Senhor, porque eu fiz... Eu falei, né, a revelação pra ela, como é que fica a minha fé se ela não estiver grávida, Deus? Como é que fica a minha fé? Aí, beleza. Pra mim, eu tinha perdido esse ciclo, né? Como eu falei pra vocês, todos os meus positivos foi 10 dias após a ovulação. E tinha dado negativo do negativo, gente. Como eu vou mostrar o teste aqui pra vocês, negativaço. Eu falei, gente, aí eu falei pro meu marido, não foi dessa vez, não foi nesse ciclo, bola pra frente, né? Só que eu tinha comprado tanto teste, eu tinha comprado uns 4 testes pra fazer no ciclo de outubro, e aí eu só tinha usado um que deu negativo. Aí eu com ódio, com uma raiva, peguei e falei assim, sabe de uma coisa? Não vou nem guardar pro próximo mês, eu vou gastar esses testes tudo, mesmo que seja pra ver negativo. Aí quando foi no dia seguinte, eu fiz outro. Aí eu já estava com 5 dias antes do atraso, 11 dias pós-ovulação. Aí quando eu fiz o teste, deu um positivo muito clarinho. Sabe aquela linha de evaporação? Parecia linha de evaporação de tão fraco que estava o positivo. Aí eu olhei aquilo, falei assim, não é possível que isso é um positivo. Acho que não é um positivo, não. Não tem como ser um positivo. Tá, não tem cor, tá cinza, sei lá, tá estranho, não é um positivo. Aí mostrei pro meu marido o teste, que é esse aqui que eu vou colocar pra vocês. Aí eu mostrei o teste pro meu marido e meu marido ficou assim, amor, eu tô vendo a linha, tá, né, tô vendo. Aí eu falei, amor, será que não é positivo? E tadinho, ele queria ver um positivo, porque se Deus falou que eu tô grávida, ele queria ver um positivo, ele não queria ver uma sombrinha, né? E eu já tinha pego várias sombrinhas de linha de evaporação, então pra ele ficou naquela dúvida, Senhor, e agora? Deus, tem que dar um positivo pra minha mulher, tadinha, que ela vai, né? Que ela tá na expectativa. Aí, gente, eu esperei passar mais um diazinho e fiz o outro teste. Eu não acreditava que aquilo era um positivo. Pra mim era linha de evaporação, qualquer coisa, porque era assim, meio acinzentado, não tinha cor, era muito, muito, muito fraco. Aí quando foi com 12 DPO, né, 12 dias pós-ovulação, no dia seguinte eu fiz outro teste. Aí eu fiz com qualquer urina do dia. Eu falei assim, pensei assim, se aquela sombrinha for um positivo, se eu fazer com qualquer urina do dia, tem que dar positivo também, senão é linha de evaporação. Aí no dia seguinte, né, com 12 DPO, eu fiz outro teste, à tarde. E assim que eu fiz o teste, com qualquer urina, já positivou. Aí eu tive absoluta certeza que quando Deus fala, não tem erro, não tem falha, a palavra dele não volta vazia. Eu falei, Deus cumpriu a profecia. Eu lembro que era numa segunda-feira, meu marido estava de folga, eu fui lá mostrar o teste para ele, né, para meus filhos. Então, gente, imagina, Deus me avisou 9 dias antes, quando não tinha como teste pegar, porque para vocês verem, meu teste só foi pegar o positivo da gravidez com 5 dias antes do atraso. Deus falou que eu estou grávida com 9 dias antes do atraso. Não tinha como, é sobrenatural, só Deus mesmo para chegar e falar para você algo que jamais o teste pegaria, nenhum exame pegaria, sabe? Então foi muito sobrenatural e eu fui muito fiel a Deus, porque assim que Deus me deu positivo, eu lembrei daquela promessa, né? Aquele propósito que Deus fez, pediu para me fazer há 2 meses atrás, que era só para me contar da gestação a partir de 13 semanas. E eu fui muito fiel a Deus, ali guardadinha no secreto, né? E agora que a gente já estamos chegando aí, daqui uns 2 diazinhos para 14 semanas, que eu vim aqui contar o testemunho para vocês. Como Deus é fiel. Muitas vezes não precisa a sua fé para que Deus possa fazer o milagre acontecer. Deus usa a fé de alguém que te ama muito, que ora por você, que jejua por você, para poder
liberar promessas e prodígios na sua vida, né? E foi assim que Deus fez na minha. Usou muito a fé do meu marido, que através da oração, do jejum dele, da fé, da busca, sabe? E Deus agiu sobre a minha vida, sobre o meu ventre, sobre a promessa que ele tinha feito para mim. Então foi a coisa mais linda, foi uma revelação da gestação mais surpreendente que eu tive, né? E Deus tá cada dia provando para mim que a palavra dele é verdadeira e é fiel, porque a gente quando perde 2 bebês, a gente fica muito segura, né, gente? Então assim, veio positivo, eu fiquei muito segura em relação a perdas, mas nossa, foi a coisa mais linda poder ouvir o coraçãozinho do meu bebê e saber que ele tá bem, ele tá se desenvolvendo da forma mais perfeita que ele poderia estar, sabe? Quando Deus coloca a mão, nada dá errado. E eu creio que as outras 2 perdas não deu errado. Como Deus, ele é o dono da vida e da morte, era aquele momento que era para ser. Aquilo estava me preparando pro de hoje, pro de agora, sabe? Deus estava me fortalecendo, Deus estava me ensinando a ser uma mulher mais forte. Então, às vezes a gente passa provas que a gente não consegue entender, que muitas vezes o bom e o perfeito e agradável de Deus nos faz sofrer também, nos faz chorar, mas não para nos matar, mas para nos fortalecer, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado muito desse testemunho, que você aí que esteja desanimada, porque além de ter o meu marido para orar por mim, jejuar por mim, pelo propósito de ser pai, eu de gerar o nosso bebê, ele foi uma chave, uma peça muito principal, muito essencial para mim em questão das tentativas, porque quando eu queria desistir, desanimar, ele era o meu marido, ele era aquele cara que falava assim para mim: só vou desistir quando eu tiver nosso filho no braço. E assim, com essa força de vontade dele, ele fez eu continuar. E se eu tivesse parado, eu não estava vivendo o melhor de Deus agora, né? Então continue, mesmo que esteja doendo, sofrendo, chorando, não desanima, não desista do teu sonho, que Deus tem o melhor para cada um de nós no momento dele. Tudo vai ser bom, perfeito e agradável, mas não no sofrimento, mas sim na alegria, na vitória, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar esse like para fortalecer o vídeo de Jujuba. E o próximo vídeo eu venho contando pra vocês o que eu utilizei, o que eu tomei no ciclo do positivo, tá bom? Um grande beijo pra vocês, obrigada pra quem orou por mim, quem me desejou muita felicidade com esse novo bebezinho. E agora, como eu tô liberada, né, já acabou o propósito com Deus em relação às 13 semanas, eu vou poder postar aqui tudinho pra vocês, conforme vai acontecendo as coisas, eu vou postando aqui pra vocês. Um beijo grande, que Deus abençoe todo mundo, até o próximo vídeo, tchau!